E aí, galerinha, inequação do segundo grau, vamos aproveitar e falar de inequação do segundo grau, inequação quociente e inequação produto. Eu tenho um outro vídeo explicando como é que resolve a inequação do primeiro grau, tá? E inequação quociente do primeiro grau. Esse daqui é uma inequação do segundo grau. Como é que resolve uma desigualdade? Como é que estuda sinal de uma função quadrática? Então aqui eu tenho dois exemplos. O exemplo 1 é para a gente descobrir quando é que essa expressão é maior ou igual a zero. Eu posso fazer testando o x, descobre um x, testa um x. Se o x for zero, por exemplo, 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5, dá positivo. Então, se o x for zero, toda essa expressão será positiva. Se o x for 1, 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5, x igual a 1, dá exatamente zero. Também resolve isso daqui. Mas o que eu quero é como resolver. Sempre uma estratégia bem bonita, bem fácil. Primeiro passo, encontrar as raízes da função ou das funções que tem no exercício. Então, as raízes dessa função, igualei a zero, o delta deu 16, as duas raízes foram 1 e 5. Próximo passo, colocar as duas raízes num gráfico, em ordem crescente, 1 e 5. Por que mesmo da bolinha fechada? Porque tem o igual, ele pede para eu colocar a bolinha fechada. O grande segredo agora é descobrir um sinal de um intervalo. Se eu descobrir o sinal de um intervalo, eu descobri o sinal de todos. Para descobrir o sinal de um intervalo, basta supor um x qualquer à esquerda de 1, ou entre 1 e 5, ou maior que 5. Eu poderia, por exemplo, trocar o x por 10. Se eu trocasse todo o x por 10, ficaria 10 ao quadrado 100, menos 6 vezes 10 mais 5, 100 menos 60 mais 5, daria um número positivo. Não preciso nem saber o resultado da conta. Nesse momento eu nem consegui fazer, na verdade. 10 menos 60 mais 5, mas não precisa fazer, eu preciso só do sinal. Só do sinal. Lembra do sinal lá do truco? Não, o sinal aqui da expressão. Eu escolhi o x igual a zero, porque o x igual a zero, se ele não for raiz, é muito bom, muito fácil de fazer conta com ele. Troca todo o x por zero nessa expressão. Então tá aqui. Se o x for zero, 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5, 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5 dá 5. O mais importante, dá mais 5. É sinal que aqui é positivo. Lembra, a regrinha é simples. Passou por uma raiz, troca o sinal. Passou por uma raiz, troca o sinal. Ah, então sempre que passar por uma raiz, troca o sinal? Não. Se alguma raiz repetir uma quantidade par de vezes, não troca de sinal ao passar por ela. Depois eu vou colocar um exemplo disso. Tá? Então tá aqui, eu quero saber onde é que a minha expressão é o quê? Aqui, ó, tá escrito maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero é onde ela é positiva. Ela é positiva à esquerda do 1 e à direita do 5. Como é que eu escrevo isso? X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 1, ou x é maior ou igual a 5. Lembrando, se o x estiver à esquerda do 1 ou à direita do 5, significa que essa expressão inteira eu vou garantir que ela é positiva. Alex, mas se eu colocar um x negativo, ela vai dar positiva? Sim. Se eu colocar menos 10 aqui, menos 10 aqui, essa expressão inteira dá positiva. Agora um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais com cara de prova de vestibular. Em cima eu mantive a mesma do exemplo 1, e agora eu coloquei uma outra embaixo, daqui chama inequação quociente, porque eu tenho uma função em cima, uma função embaixo, maior ou igual a zero. Detalhe que tudo isso que eu estou ensinando só serve se do outro lado tiver um zero. Se do outro lado tiver algum número, você precisa passar ele para cá para deixar do outro lado zero. Então vamos lá. Primeiro achei as raízes, tanto do de cima quanto do de baixo. O de cima eu não vou fazer de novo, eu acabei de fazer no exemplo 1. As raízes são 1 e 5. Agora, e o de baixo? Ó, x menos 3 igual a 0, x igual a 3. Achei 3 raízes, todas elas são diferentes, 1, 3 e 5. Coloquei todas elas, 1, 3 e 5. E agora tem aquela exceção. Por que que eu coloquei o 3 com bolinha aberta, já que aqui tem um igual? O 3 vai com bolinha aberta porque ele é uma exceção. Como ele está embaixo, toda função que aparecer embaixo, ela sempre vai ser bolinha aberta. É só entender que o x não pode ser 3, senão o exercício não existe. Se o x for 3, eu estou dividindo por 0, o exercício não existe. Segundo, está aqui o gráfico, ó. 1, 3 e 5, escolhe um x qualquer dentro de qualquer intervalo para descobrir o sinal. Vou de novo se o x for 0. Se eu trocar o x por 0 em cima, fica 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5, em cima fica mais 5. Embaixo, se eu trocar o x por 0, fica menos 3. Mais 5 dividido por menos 3 dá um resultado negativo. Isso significa que nesse intervalo isso daqui é negativo. Passou pela raiz, troca o sinal. Passou pela raiz, troca o sinal. Passou pela raiz, troca o sinal. E o exercício está pedindo o quê? Onde isso daqui é maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0 é entre 1 e 3 ou após o 5. Para montar o conjunto de solução disso, x pertence aos reais,
tal que x é maior ou igual a 1, menor que 3, ou x é maior ou igual a 5. Eu já volto com um exemplo agora de inequação produto. E nosso último exemplo de inequação, agora uma inequação produto e com uma observação interessante, uma raiz repetiu. O que isso significa quando uma raiz repetiu? Então tem esse terceiro exemplo que é para resolver essa inequação produto. Ó. Eu tenho essa função quadrática vezes essa função quadrática menor que zero. Como é que não faz isso daqui? Como é que é o pior jeito para fazer isso daqui? Aplicar distributivo aqui, nem pensar. Eu quero é estudar o sinal disso daqui. Eu quero saber quando é que isso vezes isso dá negativo. Primeiro passo, a gente já sabe, achar as raízes das duas funções separadamente. Então a primeira função eu coloquei aqui, igualei a zero, achei as raízes, 1 e 5. Já vamos ver por que eu coloquei esse 5 dentro desse balão. Segundo, a segunda função, menos x² mais 25 igual a zero, x² igual a 25, isso daqui não é um exercício de geometria, não é para tirar raízes dos dois lados, isso aqui é uma equação de segundo grau, você já está crescidinho, você tem que saber que aqui tem duas raízes, tá? Então x² igual a 25, x igual a 5 ou x igual a menos 5. Olha o balãozinho no 5. A raiz 5 ela apareceu duas vezes, ela apareceu uma quantidade par de vezes. O que isso significa? Quando ela aparece uma quantidade par de vezes, quando eu for colocar ela aqui no gráfico, significa que ao passar por essa que repete duas vezes, não troca o sinal. Não vai trocar o sinal. Ela é uma exceção. Alex, mas isso acontece sempre? Sempre que repetir uma mesma raiz uma quantidade par de vezes. Na prática, essa quantidade par é 2. Dificilmente vai aparecer mais de duas vezes. Então tá aqui. Primeiro eu preciso descobrir o sinal de um intervalo. Agora eu sei que só aqui não troca o sinal. Descobre o sinal de um intervalo. Por que as bolinhas abertas? Porque aqui só tem o sinal de menor, não tem o igual. Escolhi o zero de novo. O zero é fácil de fazer conta, o zero está nesse intervalo. O zero está entre menos 5 e 1. Se o x for zero, troca aqui, zero. 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5 dá positivo. E menos 0 ao quadrado mais 25 dá positivo. Positivo vezes positivo não precisa terminar o cálculo. O que me interessa é só o sinal. Positivo vezes positivo, aqui fica positivo. Bom, se aqui fica positivo, anterior é negativo. Se aqui fica positivo, depois passou outra raiz, negativo. E agora que tem a exceção, era para trocar o sinal, só que não vai trocar porque ela aparece uma quantidade par de vezes. Então aqui é menos também. E mais, vou te dar de lambuja. Se fosse para você esboçar o gráfico dessa função, ela seria alguma coisa assim, ó. Nesse trecho ela é negativa, aí ela passa a ser positiva, aí nesse trecho ela volta a ser negativa, encosta lá e volta a ser negativa. Ela tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Negativa, positiva e volta a ser negativa. Como eu quero saber só onde é menor que zero, eu preciso exemplificar colocando os intervalos negativos, ou seja, a esquerda do menos 5, a direita do 5 com exceção do 5. Desculpa, a direita do 1 com exceção do 5. Então fica assim, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 5, ou x é maior que 1, olha só, coloquei maior que 1, aí é só você escrever que ele é maior que 1 e diferente de 5. Nossa, mas por que diferente de 5? Porque bolinha aberta significa que ele não entra na expressão. Então essa daqui é a resposta final dessa inequação produto. Valeu!